fala sobre o seu peito. Assim, ela aberta, abraça a palavra de Deus. Que a palavra de Deus agora sobre o seu peito possa abrir as portas do seu coração, abrir as portas da sua vida, abrir a sua mente, dar a você todo o entendimento do que será proclamado. Cantemos assim. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro. Vocês. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou o quê? Livre acesso. Pois com o seu braço forte, pois com teu braço forte, realiza os prodígios. Realiza os prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realiza os prodígios. Realiza os prodígios, meu Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Queridos irmãos, como vocês sabem, você sempre me vem aqui cantando, mas pregando e proclamando a palavra, ainda não. É a primeira vez que eu proclamo a palavra aqui. Não tenho o conhecimento que os meus irmãos pregadores têm, que a Verônica, que a minha fundadora tem, que os meus irmãos têm, os meus irmãos pregadores. Mas humildemente eu me coloquei, me coloco e estou sempre à disposição. A fundadora ficou tomada de grande surpresa quando eu falei que é Mateus, porque o evangelho do dia hoje não é Mateus, é Lucas. Mas vocês vão entender o porquê eu escolhi Mateus. Dos 3 evangelistas que narram, Mateus é o que menos narra. Mas nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê eu escolhi Mateus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou de novo a barca e passou ao lado que veio para a sua cidade. Passou o lago que veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si:
Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, levanta-te. Disse ele ao paralítico: toma a sua maca e vá para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isto, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Essas são para nós palavras de fé, de vida e de salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Bem, quando eu tomei a palavra, quando nós nos preparávamos esse mês da família, a palavra do dia era a palavra do paralítico. E eu tomei essa palavra e comecei a ler e me debrucei em cima dessa palavra. E como eu disse a vocês, dos 3 evangelistas que narram essa passagem do paralítico, Mateus é o que narra com menos detalhe. Mateus é o que narra esse fato com menos detalhe. Ele quem descreve com menos detalhe. Lucas, que está na liturgia e no evangelho de hoje, Lucas narra que 4 amigos levaram esse paralítico, e na palavra fala de Lucas que esse paralítico jazia nessa maca. O que quer dizer uma pessoa que jazia? Ele estava morto, estava paralítico, mas para a sociedade, para o mundo, aquele homem estava morto. Aquele homem era um homem que não tinha mais jeito, um homem desacreditado, um homem que vivia à margem, à beira da sociedade. Mas esse homem tinha amigos. E esses 4 amigos tomaram consigo esse homem. Imaginem só, gente, uma grande multidão. Jesus arrastava e trazia consigo muitas pessoas. E Jesus estava numa casa. Imagina você numa casa, num local, talvez menor que esse que nós estamos. Imagina só, eu digo que está bem cheio aqui. Que às vezes você chega lá fora e você tem dificuldade de entrar aqui, ou você entra e sente abafado e sai, o calor. Imagina só, esses 4 homens diante de uma multidão, com um homem numa maca que não tinha como passar, não tinha como. Se fosse um de nós, se fosse eu, se fosse você, o que você faria? Talvez você largaria aquele homem ali, ou talvez você olhava para ele e falasse assim: olha, irmão, não tem jeito, está muito cheio, vamos embora, vamos voltar no outro dia, numa outra hora. Não é assim? Às vezes quando a gente chega na igreja, a gente olha a igreja cheia, não tem lugar para a gente sentar, a gente reclama e pensa até ir embora. Mas aqueles homens não desistiram. As casas, essa casa onde Jesus estava, normalmente elas já têm um buraco no teto, que é onde a família usa para secar os grãos, e eles também usam os telhados para secar os grãos. Esses homens, tomados de uma coragem, imagina só, você tentou avançar, você não conseguiu, de repente você está com um paralítico numa maca e vai tentar subir ele numa escada e descer com ele para um telhado. Isso é uma coisa que não cabe na cabeça de uma pessoa normal. Como se daria isso? Imaginem só, façam um exercício. Você com um paralítico ali, subindo uma escada para descer. Imagina o que as pessoas estavam lá dizendo: ô, você está doido? Você pirou? Desce daí, isso não vai dar certo.
Ou você quer matar o homem, porque, mas isso, o cara já é paralítico, ele cai de cima do telhado. Então, amados, mas esses homens tiveram a coragem, a ousadia de continuar avançando e de subir, de abrir ali e descer aquele homem no centro. E descer aquele homem no centro. E nessa palavra, nós podemos escolher ser 3 pessoas. Tem 3 figuras, 3 pessoas nesta palavra que nós podemos escolher ser: o amigo, o paralítico ou o fariseu. Nós podemos escolher ser qualquer uma dessas 3 pessoas: o amigo, o paralítico ou os fariseus. Mas os amigos não olharam para ninguém e desceram o paralítico ao centro daquela casa. Não tiveram medo, foram ousados, corajosos, e pela fé daqueles amigos, e graças à fé daqueles amigos que não botaram obstáculo, que não duvidaram, que sabiam e que confiavam que ali estava aquele que podia ajudar o seu amigo, o paralítico. Eles sabiam que quem estava dentro daquela casa podia salvar e ajudar o amigo deles. Eles tinham confiança, por isso não desanimaram. E Jesus fala ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Aí vem a terceira pessoa, os fariseus. Quem é esse homem? Quem é esse homem que pode perdoar pecados? Muitos de nós, muitas das vezes, somos essa terceira pessoa, quando nós duvidamos do que Deus pode fazer, quando nós duvidamos do poder de Deus. Mas Jesus é muito sábio, Jesus conhece, e o tempo todo Jesus sonda os nossos corações e sondava o coração daquele povo. E aí Jesus fala: se é para creres no Filho de Deus, eu sou filho de Deus, se é mais fácil falar levanta-te e anda, eu falo levanta-te e anda. E aquele homem tomou o seu leito e saiu ali glorificando a Deus. Em Lucas, a conclusão do Evangelho é mais bela do que a conclusão que Mateus dá, porque Mateus fala que foram tomados de medo, mas Lucas é mais bonito. E depois nós vamos ler, eu vou ler em Lucas, no final do capítulo de Lucas. Agora, o que tem a ver essa palavra com a nossa família, com a nossa casa? O que tem a ver? Amados, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós podemos escolher ser os amigos, o paralítico ou o fariseu. E o porquê eu disse na semana passada, não sei se vocês se lembram, que eu pedi que as esposas trouxessem os maridos, os namorados, os filhos. Sabe por quê, gente? Porque na maioria das vezes, nós, homens, escolhemos ser o paralítico. Tem muita mulher paralítica, mas a maioria dos homens, na sua maioria, escolhem sempre ser o paralítico. É racional, está sempre ali, é metódico. O homem é assim. Ele cria suas regras, traça uma linha e vai seguindo aquela linha ali. E nessa linha que ele segue, cada vez ele se afasta de Deus, afasta-se da sua família. E a cada vez ele vai se paralisando pelos seus pecados, pelas suas misérias. Porque muitas coisas são sugestionadas e oferecidas a nós que somos homens. E aí nós vamos nos entupindo de pecado e cada vez mais ficando paralisados. Dentro do relacionamento, as mulheres, assim como eu disse,
na maioria das vezes escolhem ser o amigo, aquele que leva. Porque às vezes é preciso a mulher falar com o marido: não, vamos à igreja, vamos juntos, ou vamos rezar, né? Algum marido chega para a esposa à noite e fala assim: bebê, vamos rezar, vamos orar a Deus, agradecendo e louvando a Deus pelo dia. Tem algum marido aqui que faça isso? Eustáquio? A maioria não faz. Mas a esposa, na maioria das vezes, fala: vamos agradecer a Deus pelo dia, vamos louvar a Deus. A esposa, na maioria das vezes, é aquela que diante da dificuldade se prostra e se coloca diante de Deus, clamando a Ele por misericórdia, clamando a Ele por piedade. Me corrija se eu estiver errado, hein, gente? Por dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da realidade do nosso matrimônio, do nosso namoro, para aqueles que querem ingressar no casamento, né? Porque o namoro, ele tem um único objetivo, que é caminhar para o casamento. Um namoro que não tem como fruto e como objetivo, como visão, o matrimônio, esse namoro, ele não vai ser um namoro frutífero. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a gente, no primeiro momento, nós não visávamos o casamento, mas é incrível como que as coisas foram, como Deus foi providenciando tudo e encaminhando tudo para o casamento. Porque antes de ser um sonho nosso, era um sonho de Deus. E Deus encaminhou tudo. Nós nos casamos. E não pensem vocês, porque eu estou na comunidade, porque eu estou aqui hoje pregando, eu não tenho os meus momentos de paralítico. Porque eu tenho. Não pensem vocês que os meus irmãos de comunidade também não têm os momentos deles de paralisia. Aí é o momento em que os nossos amigos, em que a minha esposa me toma pelo braço e fala: você vai, eu vou, você vai, eu vou. E a graça de Deus acontece e se manifesta na minha vida. Então é essa a lição. E nós temos que escolher. Você tem que escolher quem você quer ser dentro da sua casa. O fariseu, o amigo ou o paralítico. Nós temos que escolher. Os filhos, na maioria das vezes, se comportam como fariseuzinhos, né? Duvidando, questionando, sempre rebeldes. Aí cabe ao pai e à mãe perceber aquele momento de paralisia, ou de que o filho está se tornando um fariseuzinho, e colocá-lo de novo no caminho. Mostrar para ele quem está no controle. Amados, e vocês? Quem escolhe ser nessa palavra? Quem? E eu escolhi essa palavra por causa do início dela. No início dela fala: Jesus tomou de novo a barca. Jesus tomou de novo a barca. É o início do capítulo. Por que Jesus tomou de novo a barca? Porque Jesus estava do outro lado do lago. Esse lago tem 12 quilômetros de extensão. Esse lago. Jesus havia atravessado o lago. E aí vem o porquê eu escolhi essa palavra. Porque um dia de madrugada vinha muito forte a palavra do paralítico e a barca. A palavra do paralítico e a barca. E, meu Deus, mas o que o Senhor quer? O paralítico ou a barca? Eu procurei, conversei com todo mundo que tinha para conversar, desesperado. E quando eu tomei essa palavra, eu entendi o porquê. O porquê dessa palavra. Porque no capítulo 8, antes disso, Jesus havia atravessado um lago. Jesus havia tomado um barco antes da passagem do paralítico, antes de Jesus curar o paralítico. E nesse barco
Todos conhecem essa passagem. Esse barco foi tomado por uma grande tempestade. Jesus estava dormindo, não é? E os discípulos desesperados, jogando água para fora, e quanto mais água jogavam para fora, mais água caía dentro, e Jesus dormindo. E eu imagino que tenha sido Pedro que acordou Jesus. Jesus, está vendo? O barco está afundando. Mas você sabe por que Pedro acordou Jesus? Eu imagino que Pedro acordou Jesus, não porque sabia que Jesus iria acalmar a tempestade, mas Pedro acordou Jesus porque nós estamos morrendo, nós vamos morrer. Mas Jesus, joga a água fora do barco, pega o balde, ajuda. Jesus acordou Pedro por causa disso. Não porque Pedro tinha certeza de que Jesus iria acalmar a tempestade. Não. Aí por que a barca? Por que o paralítico? Por quê? Porque os discípulos foram tomados de medo. E o medo que consumiu os discípulos os paralisaram diante daquela situação. E é esse mesmo medo que toma você e que te paralisa e que te deixa parado diante das situações em que você não sabe como agir, que você não sabe como resolver. Amados, Jesus hoje quer tomar o barco da sua casa para te livrar de toda a paralisia do medo, para te livrar de toda a paralisia do egoísmo, porque é isso que tem destruído as nossas famílias, é isso que tem destruído a nossa casa. O que mais paralisa uma família é o egoísmo. É o filho que só pensa nele, é o marido que só pensa nele, é a esposa que só pensa nela. Que sempre o outro que está errado. Eu nunca estou errado, eu nunca sou o errado. Sempre o outro. É o outro que precisa mudar, nunca eu. Amados, se é para acordar Jesus, acordem Jesus. Mas não porque vocês estão com medo de que o barco afunde, não, mas porque vocês têm a certeza de que Jesus é aquele que vai acalmar a tempestade da sua vida, a tempestade da sua família. Tenham fé, a mesma fé que aqueles amigos tiveram, que Jesus é o centro. Lucas fala, Jesus estava no centro. Jesus tem que ser o centro. Na Sagrada Família, Jesus está no centro. E é Jesus quem tem que ser o centro da sua vida. Jesus é quem tem que ser o centro da sua casa. É Ele quem tem que estar no centro. É Ele. E quando vir a tempestade, não tente tomar o leme, não tente brigar contra as ondas, porque você vai sucumbir, porque você vai gastar energia, e o seu barco vai continuar enchendo, vai continuar enchendo. E quanto mais o barco encher, com mais medo você vai ficar, com mais desespero você vai ficar, e menos você vai ver Jesus, menos você vai poder contemplar Jesus. Jesus está ali e Ele não está dormindo. Jesus está atento a tudo. Isso, meus amados, tenham os olhos abertos. Não deixem ser consumidos pelo medo. Não deixe que o medo paralise você diante de uma situação que você não sabe como resolver. Porque a gente não sabe mesmo, gente. A gente não sabe o que é melhor para a gente. A gente não sabe. Quem sabe é Jesus. Jesus é quem sabe. E para a gente rezar um pouquinho, eu vou pegar aqui em Lucas, no finalzinho do capítulo 5, no finalzinho do versículo 26 do capítulo 5 de Lucas, fala assim:
ambos ficaram transbordando de entusiasmo e glorificavam a Deus. E tomados de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: hoje nós veremos coisas maravilhosas. Você crê? Vamos ficar de pé. Nós vamos rezar de uma forma diferente hoje. Quem aqui está com a sua família, seu irmão, sua irmã, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos? Dê a mão para a sua esposa, dê a mão para a sua família. Você vai fazer uma tenda de oração com a sua família. Se você está sozinho, meu irmão, reze pela sua família, que ela será alcançada onde estiver. E você vai ver coisas maravilhosas quando chegar na sua casa. Se você está com a sua esposa, olha nos olhos da sua esposa, da sua filha, do seu irmão. Olha que maravilha que Deus confiou a você. Olha que presente você recebeu de Deus. Imagina só, em Gênesis fala: e Deus viu que tudo era bom. E é bom. Isso é o sonho de Deus. A sua família é um sonho, um projeto sonhado, trabalhado, moldado por Deus. Por isso, meu irmão, não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Seja qual for a tempestade, seja qual for a tempestade que tenha consumido, que tenha, independente do tamanho das ondas, por maiores que sejam as ondas que têm vindo contra o seu barco, meu irmão, minha irmã, Jesus está no controle. Jesus não está dormindo, Jesus não está avesso às situações da sua casa. Às vezes, meu irmão, você está olhando para Jesus e pensando: como você pode dormir, Jesus? Você não me ouve, você não vê. Jesus, o barco da minha casa vai afundar, a minha família vai se perder, Jesus, a minha casa, Jesus. Entregue o leme da sua vida, da sua família para Jesus. Diga para Ele: mestre, toma nas tuas mãos o leme da minha casa, toma nas tuas mãos o leme daquelas situações que eu não sei, onde eu não posso ir, Senhor. Vá agora. Já não pode te amar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, meu amor te abrigará. Jesus sabe. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para entender. Não tenhas medo, não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero
silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços teus descansarei.